Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, voto de paz e bem a você que nos ouve e nos segue. Hoje nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. Naqueles dias, ele foi à montanha para orar e passou a noite inteira em oração a Deus. Depois que amanheceu, chamou os discípulos, e dentre eles escolheu 12, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou traidor. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse momento, São Lucas nos narra que Jesus gostava de rezar e, de fato, foi à montanha para orar. E passou a noite inteira em oração a Deus. É noite. A noite aqui significa mesmo a hora do limite, a hora da morte. Em todos os limites, em todos os vazios, é importante que nós estejamos em oração. É o fundamento de tudo, de toda a vida. É Deus. É passar a noite em oração. São Lucas diz a Deus, porque alguém disse que a gente pode rezar com os nossos pensamentos, com a nossa imagem, que nós tenhamos imagem errônea de Deus, nossos medos, nossos pavores, o nosso orgulho, e a gente cria um Deus à nossa imagem e semelhança. O importante é a gente aprender a orar a Deus, a outro, não a minha mente, a outra realidade que é Deus, o grande outro, como o filósofo chama. A gente aprender a passar a noite em oração significa, no momento do silêncio, das falsas imagens de Deus, quando a gente parece que foi abandonado por Deus, na verdade, falsas imagens de Deus não deram conta, não prometeram aquilo que nós esperávamos ou sonhávamos. O que é que eu estou querendo meditar? É que nós temos algumas concepções de Deus. E depois as coisas não saem como nós esperávamos. E a gente diz, Deus não agiu como eu esperava. É aqui que a gente tem que fazer a purificação da imagem de Deus e aprender a orar a Deus, descobrir o grande outro. Isso Jesus fez e passava a noite em oração. Eu repito, passou a sua morte em oração, o vazio em oração, os momentos delicados em oração. E orar é mesmo beijar a Deus, viver da vida dele, do respiro dele. É um grande beijo de Deus, isso é oração. Muito bem, meus irmãos e irmãs, a passagem bíblica continua falando que desceu com eles, com os apóstolos, e parou num lugar plano. Desceu com eles num lugar plano significa que Deus desce, vem ao nosso encontro. Nós sozinhos, por vezes, não conseguimos subir tanto. O Evangelho diz, o Evangelho da Misericórdia, que é Lucas, que Deus desce, vem ao nosso encontro, é condescendente, é humilde, vem ao nosso encontro. E havia uma imensa multidão de pessoas de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Então Jesus está completamente em meio à multidão. E a gente pode imaginar as multidões do mundo inteiro necessitadas e carentes de uma palavra, de uma esperança, de uma presença que cure. E Jesus está assim ao nosso dispor, digamos. É isso que também é o serviço da igreja, da paróquia, de nossas comunidades, movimentos. Criar esse espaço onde as pessoas consigam ter acesso a essa maravilha que nós temos, a essa fé que nós temos, a essa esperança que nós temos, aos sacramentos que nós temos. Nós temos que dar chance e facilitar para que outros encontrem. Muito bem, meus irmãos e irmãs, a passagem continua. Tinham vindo para ouvi-lo e ser curado de suas doenças, para dizer que a palavra cura, a palavra liberta. Cuidado, portanto, com a palavra que você ouve, com a palavra que você acredita.
porque a palavra, se é de Deus, ela sempre cura e liberta, é sempre uma boa notícia. Os atormentados espíritos impuros também eram curados. Então nós temos tormentos interiores, espíritos maus interiores, que essa palavra de Jesus cura e liberta. Toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saiu uma força que a todos curava. Muito bem, meus irmãos, eu acredito que São Lucas está nos exortando muito fortemente a ter o encontro com a palavra que é Jesus, a descobrir esta verdade que é dele e que nos liberta, nos cura de tantas mentiras interiores, de tantos fantasmas interiores, de tantos tormentos, pensamentos negativos interiores. E essa palavra de Jesus vai nos libertando. Olhai os lírios do campo, Jesus, por exemplo, diz, olhai os pássaros do céu, nenhum é abandonado por Deus, quanto mais você, que vale muito mais. São tantas palavras que a gente pode dizer, né? Orai pelos que vos perseguem. Outras palavras, Jesus está dizendo, não deixe o mal criar ninho dentro de você. E tantas palavras libertam, palavras ditas por nosso Senhor. Que Deus também nos abençoe nesse dia, Pai, Filho e Espírito Santo.